Boa noite, boa noite. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. E nós estamos aqui hoje com esse encontro que vai agora acontecer todas as quartas-feiras, às 20 horas, para falarmos sobre Ho'oponopono e leis do universo. Então, quero dar boa noite a vocês, agradecer pela presença de vocês aqui hoje, muita gratidão. Boa noite, Neuma, boa noite a todos que estão chegando. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos. Vou colocar aqui informações sobre esse encontro de hoje, para que a gente possa, para que quem estiver entrando possa se localizar, saber, né, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que é esse encontro, sobre o que nós vamos falar nesse encontro de hoje. Então, como eu estava dizendo antes, meu nome é Letícia. Boa noite a todos que estão chegando. Muita gratidão pela presença de vocês. Hoje nós vamos falar sobre Ho'oponopono, leis do universo e Ho'oponopono. Boa noite, Cá Martins. Boa noite a todos que estão entrando aí. Muita gratidão pela presença de vocês, pela oportunidade aí também que vida e gratidão deu para que a gente pudesse estar juntos aqui hoje para a gente falar sobre esse tema. Pablo, vamos lá, vamos ver se essa live de hoje pode te auxiliar naquilo que você necessita. Então sejam todos muito bem-vindos. Muita gratidão aí pela presença de vocês. O meu nome é Letícia, né? Eu já me apresentei aqui e sou da página Ho'oponopono Anjos. Eu sou professora e facilitadora de Ho'oponopono. Ho'oponopono da identidade própria. Ho'oponopono, que é um Ho'oponopono ancestral, Ho'oponopono que era ensinado de pai para filho ali no Havaí e que depois foi modificado pela Morná Simeona no início do século XX, que foi a pessoa que trouxe o Ho'oponopono para o mundo. Até então era uma prática que existia apenas entre os povos nativos do Havaí. E depois, no início do século XX, a Morná, que era uma kahuna, uma detentora dos segredos dos povos nativos do Havaí, recebeu essa inspiração de que esse conhecimento deveria ser compartilhado, deveria ser passado para outras pessoas, deveria chegar no mundo. E a partir daí, ela o modificou de forma que qualquer pessoa pudesse praticá-lo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muita gratidão aí pela presença de vocês. Gratidão. Tudo bem, Maria de Fátima? Pessoal que está entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem colocar aí de onde vocês são, para a gente saber para onde que essa energia está indo, onde que ela está chegando, para que nós possamos aí criar uma rede mesmo de conexão, de limpeza, de purificação, de aprendizado aí do Ho'oponopono. Ok, Radassa, welcome. I speak a little bit of English, but too bad I can't have this live in English, but maybe some other time. Feel welcome. Então, boa noite a todos. Roseli de São Paulo, Sebastianópolis do sul de São Paulo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que estão chegando. Muita gratidão. Pessoal de Campinas, gratidão pela presença de vocês. Salvador, Rio de Janeiro, Paranaguá, maravilha. Então, nós temos pessoas aí do norte, nordeste, do sul, São Paulo, Castanha, no Pará. Conheço o Pará, já morei em Carajás. Maravilha. Minas Gerais, Juscelia, onde Minas Gerais? Eu sou de Belo Horizonte. Aracaju, Luz Ribeiro, boa noite, querida. Bruno, boa noite. Então, gratidão a todos que estão entrando aqui nesse nosso encontro. Sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer de coração a Camila, que é administradora da página Vida e Gratidão, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esse conhecimento que tem me auxiliado tanto, que tem me ajudado tanto nessa minha jornada de autoconhecimento,
de manifestação daquilo que eu desejo. Então, eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço de coração aí, vida e gratidão, por abrir esse espaço para que nós possamos compartilhar esse conhecimento juntos. Já vi uma dúvida aí da Priscila a respeito de horas iguais. Vou falar a resposta. Gratidão aí para o pessoal que é de fora. Gratidão pela presença de vocês. Mais uma pessoa de Sebastianópolis. Maravilha. Então, queridos, eu vou começar esse Montes Claros, de Minas Gerais. Que bom, seja muito bem-vinda. Eu vou começar esse nosso encontro, então. Como eu disse, o nosso tema é Leis do Universo e Ho'oponopono. Vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Letícia Vidigal, da página Ho'oponopono Anjos. Está fixado aí nos comentários para que vocês possam me seguir lá, conhecer o meu trabalho, acompanhar esse trabalho do Ho'oponopono. Eu sou professora e facilitadora de Ho'oponopono da identidade própria. Tenho 3 formações, na verdade, 5 formações internacionais. Boa noite a todos. Eu me formei pelo ISE-LLC, que é um instituto que foi fundado pelos seguidores da Morná Simeona. Eu tenho 2 formações pela Pacífica Seminars, curso básico e avançado de Ho'oponopono. É um instituto que foi fundado pela própria Morná Simeona, que está localizado na Alemanha. Eu tenho 2 cursos básico e avançado pela Global Science Foundation. Fiz o curso Zero Limits, que é o Ho'oponopono básico, com o Dr. Hugh Lane, um dos autores do livro Limite Zero, junto com o Joe Vitale. E depois fiz online, e depois fiz o curso avançado com o Joe Vitale e outros participantes. Então, essa é a minha formação em Ho'oponopono. E eu falo sobre essa formação para que quem não me conhece saiba um pouco de onde vem esse meu conhecimento de Ho'oponopono. Então, sejam muito bem-vindos, pessoal do Pará, do Nordeste, Goiás, São Paulo, Minas, do Sul, várias pessoas aí, muita gratidão pela presença de vocês. E hoje nós vamos falar sobre leis do universo e Ho'oponopono. E quero saber se vocês conhecem uma lei chamada Lei da Atração. Aposto que vocês já ouviram falar, aposto que vocês já leram várias coisas a respeito dessa lei, mas eu queria que vocês me falassem, vocês conhecem a Lei da Atração? Sabe o que ela é? Sabe, já ouviram falar? Estudam essa lei? Contem um pouquinho para mim essa experiência sobre a Lei da Atração. Pessoal que está de fora aí, gratidão pela presença de vocês. A Lei da Atração, eu quero saber que se vocês sabem que ela é uma lei secundária, ela não é uma lei primária, ela é uma lei que vem depois de uma outra lei. Queria saber se vocês conhecem essa lei que é primária, a lei que, inclusive, define essa lei, como que a lei da atração funciona para nós. Então, vou aguardar um pouquinho a resposta de vocês aí. Gratidão pela presença de todos. Então, me fala um pouquinho. Vocês conhecem a lei que antecede a lei da atração? Conhecem a lei que é primária e não secundária, como a lei da atração? Nós vamos falar um pouquinho a lei do amor. A Juscelia está perguntando se é a lei do amor. Juscelia, não é a lei do amor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e o que isso tem a ver com o Ho'oponopono nesse encontro e nos nossos próximos encontros que vão acontecer sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Convido vocês para ficarem até o final dessa live para que vocês possam aprender um exercício simples, prático, de Ho'oponopono para intensificar a primeira lei, essa lei primária sobre a qual eu vou falar agora, que vai auxiliar a lei da atração. Pablo, vamos lá. A primeira lei é a lei da vibração. Essa é a lei primária. A lei da vibração, ela é definida pela forma como nós pensamos. Os nossos pensamentos têm um poder muito grande sobre a nossa vida. Através dos nossos pensamentos, nós podemos produzir emoções, podemos produzir a forma como nós nos sentimos. E a lei da vibração, ela é definida pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Uma alimenta a outra.
Às vezes, vem uma emoção muito forte devido a uma situação, e a partir dessa situação que gerou essa emoção, a gente começa a ter pensamentos a respeito daquela situação. Então, pensamento e emoção, eles se retroalimentam. Eles ficam nesse processo de eu penso, eu sinto, eu penso. E no final, nós nem sabemos direito qual começou. Mas, a partir disso, do que a gente pensa, do que a gente sente, nós entramos num estado vibracional, que nós seres humanos, chamamos de sentimentos, de emoções. Nós conseguimos falar assim, não estou me sentindo bem, ou estou me sentindo, tô com raiva, ou estou angustiado, estou para baixo, estou super feliz, estou para cima, estou me sentindo ótimo. Isso que nós chamamos de sentimento é a forma como nós verbalizamos, como nós conseguimos, de uma certa forma, administrar mesmo a nossa vibração, perceber a nossa vibração. Eu percebo a minha vibração através da forma como eu me sinto. Eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu me sinto para baixo, eu me sinto animada. Isso nada mais é do que a tradução da nossa vibração. E a nossa vibração começa pela forma como nós pensamos e também pelo que a gente começa a sentir a partir desses pensamentos. Quando nós vibramos, quando nós entramos nesse estado de vibração que nós traduzimos a partir da forma como a gente se sente, nós começamos a atrair coisas para a nossa vida. Aí entra a lei da atração. E vamos entender uma coisa muito importante a respeito dessa lei. Ela está sempre funcionando. Ela não é ativada ou desativada. Nós não realizamos exercícios para praticar a lei da atração. Nós realizamos exercícios para que nós possamos vibrar de uma determinada forma que vá atrair aquilo que nós desejamos para a nossa vida. E para que a gente possa entender como que essa lei da atração está sempre funcionando, a gente precisa se perceber. A gente precisa se olhar. A gente precisa ter uma atenção para os nossos pensamentos, para aqueles pensamentos que são recorrentes. Não um pensamento que eu tenho um dia ou outro, mas aquele que eu estou sempre tendo diariamente a respeito da vida, a respeito das situações que acontecem na vida. Eu estou sempre esperando o pior, eu sempre tenho uma expectativa de que coisas ruins vão acontecer. Quando algo de ruim acontece, eu imediatamente penso, eu sabia que isso ia acontecer. Quando algumas coisas boas estão acontecendo na minha vida, eu falo assim, não, isso aqui tá tão bom que eu fico até desconfiada. Tá tão bom que vai piorar. Esse tipo de pensamento recorrente, esse padrão mental que nós mantemos na nossa vida, que é permanente na nossa vida, a forma como a gente pensa, esse padrão de pensamento, ele está sempre determinando a forma como a gente se sente. E nessa emoção de eu espero pelo pior, eu estou sempre para baixo, essa vibração, ela entra numa linha vibracional que vai trazendo para a nossa vida aquilo que está presente na nossa realidade. Como que eu sei um pouco sobre a minha linha vibracional? Perceba aquilo que você tem na sua vida hoje. Olhe para aquilo que você já manifestou, que você já atraiu para a sua vida. Você está satisfeito com aquilo que você atraiu? Era aquilo que você queria? Você já conquistou tudo que você desejava? Você está longe de conquistar? Você está passando por uma situação muito difícil, que você está muito para baixo? E que as coisas estão todas dando errado? Isso não acontece de um dia para o outro. É claro que, às vezes, acontecimentos dramáticos, tragédias acontecem na nossa vida, que, de repente, nós recebemos como se um puxão de tapete mesmo, que nos derruba. Mas é muito importante que nós também possamos entender que existem outras leis, além da vibração, além da lei da atração, que quando nós conhecemos essas leis, nós entendemos que quando nós estamos para baixo,
isso não precisa ser permanente. Ah, mas então eu estou para baixo porque eu quero? Não, porque você desconhece outras leis. E pelo seu desconhecimento, você acredita que essa situação que você está vivenciando, ela é permanente, ela é para sempre. Não há saída para aquilo que você está vivendo agora. Principalmente quando você pensa que você precisa mudar seus padrões mentais. Esse não é um exercício fácil. É um exercício que exige vigilância. Quando é falado assim, vigiai e orai. Vigiai e orai. O processo é justamente esse, de permanente vigilância, porque caso contrário, nós entramos naquilo que já é nosso padrão mental. E quando esse padrão mental finalmente nos coloca num buraco muito profundo, muito grande, nós não sabemos como sair dele, porque nós desconhecemos essas outras leis que podem nos auxiliar. Mas nós precisamos entender que é muito difícil o que eu vou falar. Nós estamos numa situação que nós caminhamos em direção a ela pelos nossos padrões mentais, que não necessariamente são da nossa responsabilidade, porque, e aí nós vamos entrar no Ho'oponopono, nós herdamos parte desses padrões dos nossos pais e depois, na nossa relação com eles, esses padrões são fortalecidos a partir daquilo que nós aprendemos com eles. Aquilo que eles repetiam conosco, a forma como eles agiram conosco, a forma como nós nos sentimos enquanto nós estávamos com eles. Isso tudo é passado de geração a geração, então a gente recebe essa energia, nós recebemos esses padrões dos nossos pais, que receberam dos seus pais, e a partir das nossas relações com eles, nós aprendemos a pensar de determinada forma, a acreditar em determinadas coisas, a agir de determinadas coisas. Criamos hábitos, rotinas, tipos de pensamentos, crenças que vão cada vez mais se intensificando na nossa vida, porque a gente vai pensando naquilo, vai sentindo aquilo, vai vibrando e vai atraindo cada vez mais essas coisas na nossa vida, que de certa forma confirmam a forma como a gente pensa, mas na verdade não é uma confirmação, é apenas uma atração, mas que para nós entendemos, tá vendo como que isso é verdade? Porque o que eu fiz, o que eu falei, o que eu disse, o que eu acredito está se confirmando na minha vida. E tudo isso nos coloca num ciclo vicioso, que finalmente nos coloca numa situação muito difícil, uma situação dolorosa, uma situação complicada, e que para que a gente possa sair, é um processo que exige vigilância, exige paciência, e que nós podemos utilizar ferramentas para nos auxiliar nesse processo. Alguém colocou um texto grande aqui, de alguma questão, deixa eu ver aqui, olha. Implorar por uma comida para os meus filhos que já choraram muito de fome, estamos muito fracos. Caroline, manda uma mensagem via direct para a gente poder ver como que a gente pode te auxiliar nesse processo que você está passando aí, difícil. E vamos todos limpar essas energias para que você possa também manifestar algo diferente na sua vida, para a sua vida e para a realidade dos seus filhos. Então, manda um direct aí para a gente ver o que a gente pode fazer para poder te auxiliar. Então, vamos lá. Enquanto isso, vamos ver nesse processo do Ho'oponopono. Quer dizer, então, que existe essa lei da atração, que antes é precedida pela lei da vibração. E eu sempre falo sobre isso nas minhas lives, nos meus encontros. Sempre explico a importância de nós entendermos essa lei da vibração, que vem em primeiro lugar, porque é a partir do que nós pensamos, do que nós sentimos, da nossa atitude perante a vida, que nós vibramos, nós temos essa sensação em relação à vida e nós atraímos aquilo que é semelhante a nós. Portanto, uma outra coisa que eu sempre digo é que nós vivemos em realidades diferentes, nós não estamos na mesma realidade, nós percebemos o mundo a partir das nossas crenças, dos nossos paradigmas, dos nossos hábitos e da nossa linha de vibração. Onde é a nossa linha de vibração, a linha de vibração que nós estamos, é a forma como nós enxergamos o mundo, a forma como nós entendemos esse mundo. E se nós caminhamos nessa linha de vibração, nossos padrões mentais, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos nesse mundo, traz
situações difíceis para nós, complicadas, nós precisamos sair desse padrão mental. Nós precisamos dessa vigilância para que nós possamos mudar a forma, aquilo que nós estamos atraindo. Então, a Silmara está perguntando assim, mas eu atraí um semelhante? Você sempre vai estar próximos de pessoas, cada um de nós sempre estaremos próximos de pessoas que estão no mesma linha vibracional que a gente. Muitas vezes, as pessoas me perguntam a respeito de relacionamentos. Como atrair uma pessoa tão diferente que me faz tanto sofrer? Então, Silmar, olha só, ele pode ser diferente na forma como ele age com você, nas coisas que ele faz com você, que é diferente da forma como você faz. Mas existe uma linha vibracional, padrões de pensamento, crenças, muitas vezes limitantes. Existem uma forma de agir perante a vida que são semelhantes. Nós não identificamos isso em quem nos faz mal. Mas muitas vezes, uma pessoa que nos faz mal está na nossa vida porque nós não acreditamos que nós merecemos algo melhor. Nós não percebemos esse padrão nosso mental que faz com que nós não aceitemos coisas melhores relacionamentos, mais prosperidade e abundância. Eu não sei qual é o seu caso, mas parece que é diferente, completamente diferente, que está te fazendo mal, mas existe uma linha vibracional onde vocês estão juntos ali. Ele entra com a parte de não fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse, em sendo, às vezes, ruim até com você, mas você entra com o seu paradigma, com os seus hábitos, com as suas crenças de não merecimento, de não ter valor, de não ser merecedora de ser amada. Não estou falando que esse é o seu caso. Estou falando que, às vezes, acontece isso. Então, precisa identificar esses padrões mentais. E quem atrai sempre quem precisa de certo cuidado, acolhimento. Eu faço tudo para ela e mesmo assim pedir um tempo. Então, vamos lá. Quem atrai as pessoas que estão sempre precisando de cuidado, provavelmente tem uma linha, um padrão de pensamento, um pensamento que é recorrente, ou uma forma de agir no mundo, nesse planeta, que eu preciso estar sempre cuidando de alguém para que essa pessoa goste de mim. Eu preciso ser necessária para que eu seja amada. Se eu não fizer aquilo que é necessário, as pessoas não vão me amar só pelo fato de eu ser quem eu sou. Então, esse pode ser o tipo de padrão e o tipo de comportamento que nós temos diante da vida. E aí nós atraímos alguém que vai reforçar esse tipo de padrão. Nós vamos atrair alguém para a nossa linha vibracional, ali que está na mesma linha vibracional, que é: eu preciso de cuidado, eu preciso que você olhe para mim, eu preciso que você cuide de mim. Então, pode ser isso. E no caso, Pablo, desse término do seu relacionamento, da pessoa que terminou, algo na vibração dela não está mais alinhada na sua vibração. E ela entendeu, então, que era necessário esse término. Agora é você, gente, olha só, a única forma de nós estarmos com uma pessoa que terminou conosco, que nós entendemos que é uma pessoa boa, tá? Que algumas pessoas terminam conosco e a gente já sabe que o relacionamento é fracassado, que o relacionamento não dava certo. A gente insiste porque nós temos uma sensação ali, que é praticamente um vício que nós estabelecemos com aquela pessoa, e nós queremos continuar tendo aquelas sensações. A gente quer que aqueles hormônios continuem sendo liberados como uma droga, tá? Então, existe também essa questão nos relacionamentos. Mas quando a gente sabe que a pessoa é boa, que o nosso relacionamento era bom, que você tem uma perspectiva de construir uma família com essa pessoa, que você entende que era um relacionamento saudável, e essa pessoa termina com você, provavelmente algo aconteceu na vida dela e o caminho é você mudar a sua vibração. Você se alinhar novamente à vibração dela. Para você se alinhar novamente à vibração dela, o cuidado é com você mesmo. O processo é com você mesmo. É você cuidar dos seus pensamentos, é você cuidar da sua saúde, é você fazer uma atividade física, é você buscar aquilo que você gosta, é você se reconectar com a pessoa que você é,
Porque no momento em que você eleva a sua vibração, novamente você entra na linha vibracional dessa pessoa e aí vocês podem ter uma reconciliação. Mas se essa pessoa mudou a linha vibracional dela, se ela vir numa linha vibracional junto com a sua aqui, tá? E vocês dois ali numa relação, às vezes ruim, ou uma relação boa, não sei, mas algo acontece com essa pessoa. Ela descobre que ela pode ser amada de uma forma diferente por outras pessoas. Que esse relacionamento a está impedindo de fazer coisas que ela gosta. Que ela se sente presa. Não sei, são coisas que a gente precisa fazer a reflexão da nossa parte, e não da parte da outra pessoa. É naquilo que em nós entendemos que foi o motivo pelo qual ela terminou conosco. Terminou. Provavelmente houve uma mudança de vibração aqui. Ela agora, sozinha, ela está descobrindo coisas a respeito dela mesma. Ela sabe que ela merece coisas melhores pelo motivo que for. Ela está nessa busca. O que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua vibração. Você tem que mudar a sua linha vibracional. Você tem que mudar a forma como você pensa. Você tem que mudar a forma como você sente. Você tem que mudar a forma como você se cuida. Você tem que olhar para as coisas que você gosta. Porque a partir daí você vai entrar nesse processo de mudança de vibração e entrar na mesma linha vibracional dessa pessoa, pode ser que vocês novamente se reconectem. Entrar na tristeza, na depressão, entrar nesse lugar de pena de si mesmo, de não se sentir merecedor, só vai fazer com que a sua vibração caia. Portanto, só vai fazer com que você se afaste dessa pessoa. Ok? Gratidão, Silmara. Deixa eu só ver a dúvida aqui. Não tem como estar bem com o outro sem estar antes íntegro, né? Ou procurar estar mais equilibrado e consciente de si mesmo. Exatamente. É quando nós estamos no nosso equilíbrio, quando nós estamos bem com a gente mesmo, é que nós elevamos a nossa vibração e aí nós atraímos semelhantes. Pessoas que estão dentro dessa mesma linha vibracional que a nossa. Quando acontece um término, é muito difícil nós não cairmos na nossa vibração. Porque a gente começa a ter pensamentos como: o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus é tão ruim comigo? Eu fiz de tudo por essa pessoa. Ela vai de um casamento que não tinha atenção e eu fico à disposição dela, mas isso eu acho que sufocou. Pode ser? Aí, olha você já fazendo as suas reflexões. Sufocou, ela sentiu que a vibração dela começou a cair, o que ela fez? Não quero isso, eu quero minha vibração alta. E, portanto, eu termino esse relacionamento porque eu não quero que a minha vibração se modifique, que ela caia. E a partir daí, eu quero atrair coisas diferentes. Portanto, para que a gente possa voltar para uma pessoa ou estar com uma pessoa que é melhor do que a gente está agora, o único processo é do autocuidado, da gente se olhar. Sou praticante do Ho'oponopono há pouco tempo, fazendo a limpeza de muitas memórias. Gostaria de compreender por que, ao longo de toda a vida, sempre atraí relações de traição em todas as áreas. O que seria isso? Memória, realmente. É isso aí. Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre a lei da atração e a lei da vibração. E, como eu disse para vocês, existem outras leis que nos auxiliam a compreender esses processos de estarmos mal, ou então muito bem, né, com uma pessoa hoje, e de repente nós estamos mal, não estamos bem mais com essa pessoa, as coisas não estão bem, a gente está bem financeiramente, e de repente acontece algo e tem uma traição no trabalho, uma pessoa fala mal da gente, a gente é demitido, a gente perde o emprego de uma hora para outra, ou a gente faz uma escolha equivocada e por causa disso tudo dá errado, né? A gente fala alguma coisa, ou a gente faz alguma coisa e as coisas todas dão errado, coisas que estavam caminhando, né? E como que a gente, nesse processo, conhecer as outras leis nos auxilia a caminhar por esse processo, porque é muito importante nós entendermos que todos nós passamos por problemas, mas nós não podemos permanecer neles. Caminhar quando a gente se encontra num deserto, vamos lá, quando a gente se encontra num deserto, num lugar árido, difícil, de pouca água, de pouco alimento, de muito sol, muito calor, muito difícil, é difícil caminhar, mas é necessário caminhar, porque caso contrário, nós permaneceremos nele. Então, a gente pode ter dificuldade, a gente pode ter dúvidas, a gente pode ter incerteza, mas é necessário caminhar. E conhecer as outras leis nos auxilia nesse processo dessa caminhada. E aí, agora nesse mês de agosto, eu vou apresentar para vocês outras leis. Então, eu falei um pouquinho aqui
sobre a lei da atração e a lei da vibração. E na semana que vem eu vou falar sobre as leis que nos auxiliam a entender esses momentos em que as coisas estão difíceis e como que a gente pode, ao compreender essas leis, sair desse lugar. Ok? Deixa eu só ver aqui. E ela sempre acha que está no direito, que todo deve me culpando de tudo. Clarice, vamos ver se eu consigo encontrar aqui o que você escreveu. Porque eu vi ali um processo de traição. Bom, eu acho, Clarice, que eu não encontrei, não vi o que você deixou aqui. Se você puder reescrever, por favor. Ou então, gente, me mandar pelo ponto de interrogação, que fica mais fácil para eu localizar, tá? Tem esse pontinho de interrogação, esse balão com pontinho de interrogação. Coloquem suas dúvidas lá, porque aí eu não perco, não fica perdido. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Ho'oponopono e como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar nesses processos de mudança da nossa vibração para que a gente possa atrair aquilo que a gente deseja. Que fazer para não entrar no ciclo de angústia, exatamente. Como que a gente faz para que nós não fiquemos nesse processo? O Márcio falando aí, já usando uma afirmação, né? Eu sou abundância, eu sou filho do Altíssimo, eu me amo. Maravilha. Acho que as afirmações, elas nos auxiliam muito nesse processo também. Então, o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é esse método ancestral de cura e de resolução de problemas que foi desenvolvido pelos nativos havaianos. Ele foi percebido, né? Ele, na prática, ele era utilizado na prática, funcionava, e eles desenvolveram esse método. E esse método, o Ho'oponopono, significa fazer o certo corretamente. Isso significa que quando nós temos conflitos, problemas, desafios, traições, perdas, términos, houve um desequilíbrio. O certo não foi feito, porque o certo é nós nos sentirmos felizes, nos sentirmos plenos, nos sentirmos completos o tempo todo. Deus, o divino criador, e no caso dos praticantes do Ho'oponopono, eles não acreditavam em um Deus apenas, mas em vários deuses, mas entendendo que esses deuses queriam a nossa felicidade, o nosso processo de alegria, de realização, de conquista e de ação a partir da condução desses deuses, da energia desses deuses, que hoje nós entendemos que é essa condução do divino criador, de Deus, essa energia poderosa que a gente pode chamar de universo, de fonte, do que a gente quiser, mas que tem uma energia. Então, eles acreditavam nessa força, essa força espiritual em outro plano, que vinha e nos amparava para que nós pudéssemos fazer o certo corretamente, para que nós pudéssemos realizar aquilo que nós viemos realizar da melhor forma possível, para que nós pudéssemos ser felizes, plenos, e nesse nosso processo, as pessoas com quem a gente convive também serem felizes e plenas nas relações que nós estabelecemos com elas. Quando há o conflito, há a traição, né, como foi citado aqui, há algum término, há uma perda, há um prejuízo, algo que aconteceu conosco que nos coloca para baixo, o certo não foi feito corretamente. E isso acontece porque nós recebemos dos nossos ancestrais, através dos nossos pais, o que o Ho'oponopono chama de memórias. Memórias é o karma, ok? A gente pode chamar de karma. Esse karma que vem para nós através dos nossos ancestrais e para aqueles que acreditam em outras vidas, também através das outras vidas que nós tivemos. Os praticantes do Ho'oponopono acreditam em outras vidas e acreditam que esse karma é transmitido para a nossa vida atual através da nossa mente subconsciente, que é a Uniripiri. A mente subconsciente é a mente que é responsável por controlar a parte que nós não temos controle, né, do nosso corpo físico. E é ali que está armazenado também o nosso karma. Isso significa que quando eu recebo a energia do meu pai e da minha mãe, eu recebo também esses karmas. Karmas que eles receberam dos seus pais e que eles passam para nós. Então, o Ho'oponopono chama esses karmas de memórias, de banco de dados. Essas energias, essas memórias, eu vou falar para vocês como se libertar disso. Elas determinam a forma como eu me pareço, as doenças
não as doenças que eu vou desenvolver, mas que eu tenho uma tendência, uma possibilidade de desenvolver, caso eu mantenha os padrões mentais, as crenças, os hábitos e os paradigmas na minha vida, ok? Ficar atento ao ciclo repetitivo é fundamental, porque a partir desses ciclos repetitivos a gente percebe esses karmas, a gente percebe essas memórias. Então, quando alguém pergunta assim, por que eu estou sempre atraindo situações de traição? Porque existe um karma, uma memória que você recebeu do seu pai, da sua mãe. Isso foi intensificado pela forma como eles te educaram, a forma como eles ensinaram para você a respeito da vida. Você aprendeu isso nas suas relações, entendeu formas de agir, criou hábitos para sobreviver, para ser amada, para ser vista, para ser querida. E tudo isso foi se alinhando aos seus pensamentos e às suas emoções. E você caminha hoje pela vida com comportamentos, pensamentos, crenças que você não percebe conscientemente, ou até percebe, mas não sabe o que fazer com isso, né? Como tem a pergunta aqui, como fazer para se libertar desse karma? E você vai entrar numa linha vibracional e você vai atrair pessoas que estão nessa mesma linha vibracional. Elas vão estar juntas ali com você. E aí, por algum motivo, nessa linha vibracional que você está atraindo pessoas que estão nesse processo de traição, por algum motivo, que a gente não vai saber exatamente agora qual, mas que se você começar a analisar, perceber, pensar, talvez você já comece a identificar a origem disso tudo. E aí, como que a gente se liberta disso no Ho'oponopono? Então, quando nós temos essas memórias, esses karmas, que nós herdamos, que nós recebemos também de outras vidas, para quem acredita, o processo é de limpeza desses karmas. No Ho'oponopono, desde o ancestral até esse que foi desenvolvido pela Morná Simeona, acredita-se que a única forma de nós fazermos o certo corretamente, a única forma de nós sermos conduzidos pela vida através da inspiração divina, né? No caso deles lá, dos deuses, e no nosso caso, dessa força superior que nós podemos dar o nome que a gente quiser, é libertando, limpando, liberando esses karmas, limpando essas energias, limpando, purificando essas memórias. Mas nós não somos capazes de fazer isso. Para o Ho'oponopono, esse processo acontece com a intervenção do Divino Criador. Deus faz o processo de purificação de memórias, mas nós temos um papel fundamental nesse processo porque nós escolhemos que nós desejamos que esse processo seja feito. E essa escolha se dá através de meditações, meditações com a criança interior, conexão com a criança interior, petições, ferramentas que são oferecidos pelo Ho'oponopono. E, no caso, depois que a Morná Simeona apresentou o Ho'oponopono para o mundo, através da forma como ela ensina esses processos de purificação, que são os 12 passos. Então, existem os 12 passos da Morná Simeona para o processo de purificação. Existem as ferramentas que são ensinadas, que são ferramentas de conexão com a nossa criança interior, para que essa criança interior, olha só, gente, como que se dá o processo no Ho'oponopono. Eu, mente consciente, eu, Letícia, faço a escolha de que eu não aguento mais esse processo de repetição de traição, por exemplo, ou de perdas financeiras, ou de términos de relacionamento, relacionamentos que nunca dão certo, ou de qualquer outra coisa que a gente deseja mudar. Então, eu não quero mais essa situação se repetindo na minha vida. Então, eu entro em contato com a minha criança interior, através mesmo de uma oração, de uma conexão, meditações. Então, minha criança, eu não quero mais que esse karma, que eu não sei qual é a origem dele, de onde que ele veio, quem teve esse primeiro karma que eu recebi, se manifeste mais na minha vida através dessas situações. Não quero mais ter essa energia que conduz o meu pensamento, que conduz as minhas emoções, que conduz a minha atitude perante a vida, fazendo com que eu entre numa linha vibracional tal que ao entrar nessa linha vibracional eu atraia pessoas que vão fazer isso comigo. Não quero mais isso. Então, por favor,
entregue esses karmas que o Ho'oponopono chama de memórias, entregue essas memórias para o Aumakua. Então vamos lá. Aí, para quem não conhece nada do Ho'oponopono da identidade própria, nós somos 3 em 1. Nós somos essa mente consciente que faz essa escolha. Nós somos essa mente subconsciente que possui, que armazena esses karmas e que é responsável pela essa parte do funcionamento do nosso corpo, a nossa aparência, o funcionamento das nossas células e tudo mais. E nós somos uma terceira mente, que é a mente superconsciente, que é a nossa centelha divina. É a nossa conexão com o divino criador, que o Ho'oponopono chama de Aumakua. Então, lembrando que todos esses nomes são nomes dos povos nativos do Havaí e têm significados. Então, o Aumakua é essa centelha divina, essa parte de nós que está sempre conectada ao divino criador. Então, para o Ho'oponopono, nós sempre temos uma conexão com Deus. Nós sempre temos uma conexão com o universo. Nós carregamos essa conexão dentro de nós. E quando nós entramos em contato com a nossa criança e pedimos que esse karma seja entregue ao Aumakua, nós estamos dizendo, entregue para Deus. Porque ao entregar para a criança interior, ao fazer essa entrega para o Aumakua, esse Aumakua essa centelha divina vai entregar isso para o divino criador. E aí, num processo de compreensão do todo, do que é melhor para nós, num processo amoroso por nós e pelo universo e pelo mundo, o divino criador pode limpar esses karmas ou não. Ele pode purificar parte deles e modificar algo em nossa vida ou não. Isso é um processo que também depende de nós, porque não é apenas pedir uma vez. É preciso que que a gente insista nesse processo, que a gente persista nesse processo, porque não é algo que vem aí de 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Um karma que já acompanha a nossa família há centenas de anos, a gente não sabe se milhares de anos, e que nós recebemos e que numa solicitação apenas vai haver mudança, vai ter modificação. Para que esse processo realmente aconteça, para que essa purificação aconteça, é preciso que a gente tenha persistência. Isso é algo que eu sempre falo também para as pessoas com quem eu faço atendimento. Não adianta uma semana de processo de purificação depois de 40 anos pensando de uma determinada forma. Não adianta um mês de purificação depois de 30 anos pensando da mesma forma. Hoje eu tenho 46 anos e sempre pensei e acreditei em determinadas coisas, não é de um dia para o outro que isso vai mudar na minha vida. O que eu preciso fazer é entrar no processo de purificação, entrar em contato com a minha criança, começar a dizer à minha criança o que é realmente verdade, que foi inclusive o que alguém escreveu. Sou um ser de luz, eu sou amada incondicionalmente pelo divino criador. Eu vim aqui para essa terra com um propósito, há algo que eu posso fazer, que eu posso realizar. Deus me ama incondicionalmente. Talvez hoje eu não esteja encontrando as pessoas certas na minha vida, mas quando eu olhar para mim e me cuidar e ter um olhar de amor para mim mesma, no momento em que eu começar a me enxergar como o divino criador me enxerga, como ele me percebe, e continuar nesse processo de conexão com a minha criança. Minha criança, eu não quero mais esse karma, essas memórias que estão me trazendo pessoas que estão fazendo isso comigo. Não quero mais essa energia na minha vida. Não quero mais que isso aconteça comigo. Quanto mais nós insistimos, o que acontece, gente? Nós vamos abrindo caminho dentro do processo do Ho'oponopono, caminho para que nós recebamos orientação do Divino Criador das nossas atitudes. O que nós temos que fazer? Quais são os pensamentos que nós temos que ter? O que é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude diante dos nossos desafios, dos nossos problemas? Eu desisto? Eu me coloco no lugar de eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu já sou velha, não tem como, isso nunca vai mudar, as pessoas é que são assim, você está falando que sou eu, mas é o outro.
A gente se coloca nesse lugar de entregar a nossa vida na mão de outras pessoas. A gente se coloca nesse lugar da vítima. Esse lugar é um lugar onde nós não podemos fazer absolutamente nada. Se eu sou vítima, não há nada que eu possa fazer. Mas é sempre bom a gente se lembrar que dos nossos pensamentos cuidamos nós mesmos. Mesmo que a gente seja vítima de alguém, mesmo que a gente esteja encarcerado, preso, nossos pensamentos estão sob o nosso controle. E aí, se nós escolhermos ficar nesse lugar, realmente é muito difícil fazer qualquer tipo de mudança. Mas o Ho'oponopono, o convite é: saia desse lugar, mude seus pensamentos. Talvez as coisas demorem um pouco para poder acontecer. Receba a inspiração, porque você já começou o processo de purificação, você já começou a abrir os caminhos, você já não está pensando mais que você é uma vítima, você já está agindo, mesmo que essa ação seja apenas entrar em contato com a sua criança e dizer para ela assim: minha criança, eu amo você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu nunca mais vou ferir você, eu nunca mais vou machucar você com meus pensamentos. Mesmo que seja apenas isso todos os dias. Eu confio em você, confio que você vai pegar essas memórias, esses karmas, e vai entregar para a nossa centelha divina. Para quem não lembrar aí do nome Almakua, vai entregar para a nossa mente superconsciente, para que esse processo seja entregue ao Divino Criador, para que seja purificado. E enquanto isso, eu me abro para receber a inspiração da forma como eu devo agir, daquilo que eu devo fazer, de como que eu devo pensar. Porque a partir daí, desses novos pensamentos, eu começo a me sentir diferente. Eu começo a ter novas sensações. Novas sensações, olha, de repente eu estou até me sentindo um pouco melhor. Hoje eu até me senti inspirada a fazer uma caminhada. Olha, de onde que veio isso? Vem de um amor incondicional que deseja acessar cada um de nós a todo instante, mas que nem sempre nós damos ouvidos, porque nós estamos completamente presos e perdidos nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, que já são aqueles pensamentos recorrentes, que já são aqueles mesmos tipos de pensamento, que já são aquela mesma forma nossa antiga de pensar, que nos coloca sempre na mesma linha vibracional, que atrai sempre as mesmas pessoas e as mesmas situações na nossa vida. Enquanto a gente não abrir um pouquinho espaço desse lugar, dessa vibração, a gente não consegue pensar diferente, sentir diferente e mudar um pouquinho. E no momento que a gente muda um pouquinho, tudo se transforma na nossa realidade, tudo se modifica na nossa realidade. E isso é maravilhoso e esse é o presente que o Ho'oponopono nos traz, porque ele traz as ferramentas para esse processo, para que a gente possa mudar a nossa vibração e dessa forma mudar aquilo que nós atraímos para a nossa vida, aquilo que está presente na nossa realidade, aquilo que nós temos na nossa vida hoje e no futuro também. Então, olha só, pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Todos em quem confio e sinto desejo de ajudar e ajudo-me, me magoa ou me trai. Então, Clarice, ficou aí essa orientação desse processo de você se olhar, de você se cuidar, de você fazer uso das ferramentas do Ho'oponopono, de você conhecer mais a respeito desse Ho'oponopono, que traz esse processo de mudança que começa em nós. Exatamente, Sayonara. O processo acontece na gente. Então, às vezes, um relacionamento está muito difícil. Às vezes, o relacionamento com o pai, com a mãe é muito complicado. Às vezes, o relacionamento com um companheiro ou uma companheira é difícil. Às vezes, a situação financeira não está legal. Mas nós temos algo que a gente pode fazer. Mesmo que a gente acredite que não tem jeito, porque é o outro, nós sempre podemos entrar nesse processo de purificação através dessa conexão com a nossa criança. E eu vou falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Gente, eu estou numa briga aqui, né, com esse cabelo meu, mas vamos lá. Nos nossos próximos encontros, eu vou falar mais com vocês a respeito disso. Vocês podem trazer até dúvidas de vocês, de ferramentas, de como fazer esse processo do Ho'oponopono. E a gente vai sempre, depois, no final desse conhecimento que eu vou trazer para vocês todas as quartas-feiras, às 20 horas, no final desses encontros, no final desse mês, eu vou trazer uma meditação para a gente realizar aqui de conexão com a nossa criança interior,
e purificação dessas memórias. Mas é importante que vocês conheçam um pouco desse Ho'oponopono, conheçam um pouco das leis do universo, tá? Então, hoje nós falamos sobre a lei da atração e a lei da vibração. Quem não assistiu, a live vai ficar salva no meu canal. Eu acredito que vai ficar, acho que vai ficar salva aqui, não vai ficar salva no meu canal. Então, vocês podem depois assistir. Meu canal está aqui fixado, Ho'oponopono Anjos, tá? Então, entrem no canal, assistam essa live inteira, para que vocês possam entender tudo isso, né? Dessas leis, da lei da atração, da lei da vibração, e acompanhe a live da semana que vem, que eu vou falar sobre outras leis que nos auxiliam a superar os momentos mais difíceis da nossa vida, os momentos que são mais complicados, quais leis podem nos auxiliar, e claro, vou trazer também ferramentas do Ho'oponopono para esse processo. E agora, para a gente poder fechar, você chegou a falar sobre horas iguais. Ah, não. Priscila, deixa eu só responder isso aqui da Priscila, então, sobre horas iguais, tá? Gratidão a todos aí que participaram. Muita gratidão pela presença de vocês. Vou responder essa dúvida da Priscila. Fica o convite para vocês assistirem essa live toda também depois e acompanharem os próximos encontros, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, sempre aqui com vida e gratidão também. Mas essa live fica salva lá no Ho'oponopono Anjos. E a gente vai falar sobre outras leis do universo e outras práticas do Ho'oponopono. Mas hoje eu quero fazer um convite para vocês, para a gente poder terminar a nossa noite aqui, já com uma prática, ok? Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui. Vamos lá. Quem se sentir chamado, né, para esse processo, eu quero que vocês fechem os olhos. Inspirem e expirem calmamente. Vamos acalmar a nossa mente consciente agora, que é o Hani para o Ho'oponopono. Vamos acalmá-la. E vamos colocar agora as palmas da nossa mão à nossa frente. As palmas abertas para cima, à nossa frente. Quem puder fazer, tá? Então, coloque as palmas das mãos para cima, à frente. E agora nós vamos elevar essas mãos para o alto. Inspirando e expirando. E vamos repetir. Repitam comigo. Que nesta noite, eu possa receber uma chuva de bênçãos de uma forma que eu compreenda. Que nesta noite eu possa receber uma chuva de bênçãos de uma forma que eu compreenda. E vamos imaginar pequenos pontinhos de luz vindo do alto, recebendo, e a gente recebendo esses pontinhos de luz, da cor que vier à sua mente, e nós recebemos e nos abrimos para essa chuva de bênçãos, mas com um desejo que nós possamos compreender essas bênçãos, possamos entender o significado delas e a importância delas nas nossas vidas. Que venha essa chuva de bênçãos, que nós possamos recebê-la, compreendê-la, senti-la em nossos corações e a partir delas, dessa chuva, possamos mudar algum pensamento na nossa vida. Que assim seja e assim é. Inspirando mais uma vez. Inspire, expira e vamos
abrir nossos olhos. Então é isso. Hoje, esse é o meu desejo para vocês, para todos nós, que possamos receber essa chuva de bênçãos, que possamos compreender essas bênçãos e que na compreensão nós possamos mudar pelo menos um pensamento nessa nossa noite. Que amanhã a gente acorde se lembrando desse exercício, que a gente possa até fazer também novamente esse exercício pela manhã, né? A gente pode fazer na beirada da cama, falar que vem uma chuva de bênçãos, que eu compreenda essa chuva de bênçãos e que ela modifique um padrão mental meu, que eu não me coloque mais nesse lugar de vítima, que eu não ache mais que o mundo é ruim, que as coisas boas não acontecem comigo, que eu não sou merecedora, eu não sei qual é o padrão mental de cada um de vocês, mas que a gente possa mudar só um, através dessa chuva de bênçãos. Então, queridos, muita gratidão pela presença de vocês. Para quem está chegando agora, fica o convite para vocês assistirem essa live no meu canal e acompanharem Ho'oponopono Anjos e Vida e Gratidão nas quartas-feiras, às 20 horas, para a gente poder falar sobre leis do universo e Ho'oponopono. Hoje nós falamos sobre a lei da atração, a lei da vibração e falamos um pouquinho sobre o Ho'oponopono, que vem essa chuva de bênçãos. Depois eu vou abrir uma caixinha lá nos meus stories para que vocês possam colocar aí as dúvidas de vocês, o que vocês querem aprender também nesses encontros, para que ele possa trazer mais informações que vocês desejam aí para a vida de vocês. Muita gratidão, gratidão, Silmara, gratidão a todos, gratidão. Gratidão, querida. Muito bom também estar aqui com vocês. Gratidão com Catanhede, gratidão. Que venham as bênçãos, exatamente. Neuma, gratidão, Marlene e até Priscila. E até. Ah, Priscila, eu respondi as suas horas repetidas? Não, deixa eu fechar essas horas repetidas aqui, que ficou faltando, meu Deus. Deixa eu contar para vocês que, afinal de contas, faltou isso. Horas repetidas, eu acredito que é uma forma que o universo tem de comunicar conosco. Então, toda vez que a gente vê horas repetidas, existe uma comunicação dos nossos anjos, do Divino Criador, do universo, para que a gente preste atenção em determinadas coisas. E se horas iguais, então. Eu vou falar sobre isso, eu posso trazer um post com várias horas repetidas. Depois, se você quiser, Priscila, me mandar quais horas você tem visto mais de forma mais recorrente, me manda, que eu te mando também o significado e posto também para o pessoal, para que vocês tenham conhecimento também lá na minha página. Fica aí a página Ho'oponopono Anjos para vocês seguirem, assistirem depois essa live e lembrem-se desse nosso encontro nas quartas-feiras, às 20 horas. Quem vê mais também, quiser saber, me manda mensagem direct, tá? Que eu vou postando aí o significado das horas que vocês estão vendo com mais frequência, o que elas significam, tá? Existem vários livros, várias fontes onde a gente pode pesquisar o significado dessas horas. E aí, quando eu mostrar para vocês o significado, eu vou mostrar a fonte para vocês, tá bom? Beijo grande, mahalo de coração, gratidão, vida e gratidão por essa oportunidade, por estarmos aqui. Gratidão, Camila. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Primeira vez, gratidão, Sayonara. Que bom, fico muito feliz. Tchau, tchau. Um beijo grande. Aloha. Tchau, tchau.